Como cantaria o burro do Shrek. Mas que solidão, ninguém aqui ao lado. Achei a solução, não sou mais maltratado. Não sou mais maltratado. Vamos falar sobre um dos problemas mais angustiantes, desesperadores e complexos da nossa modernidade líquida. Nós vamos falar como é e por que é que a gente sente tão profunda solidão se nós estamos tão conectados como jamais estivemos e como é que a gente vence isso. Isso aqui vai ser uma série, eu sei que todo mundo vai querer falar ai, solitude, solitude. Calma que tem um próximo que vai chamar Solitude. A gente vai entender, por um lado, o problema e os perigos da solidão, o que é solidão filosófica e psicologicamente, e qual a importância da quietude e da solitude num outro vídeo. Então é isso que a gente vai falar hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente fala de meditação, de caminhos para a consciência e de como a gente se torna a cada dia melhores para si e para o mundo, de modo a participarmos dessa realidade de maneira mais responsável e consciente. Tem um monte de coisas que a filosofia faz, mas desde que a gente não tem mais o domínio das outras ciências, física, química, matemática e tal, o trabalho do filósofo, se você tiver que resumir, segundo Gilles Deleuze, é a formação de conceitos, é construir conceitos, é explicar a realidade, é olhar para o óbvio e dar nome para ele. Então, todo filósofo sempre tenderá a ter uma análise bastante crítica da realidade. A filosofia nasce disso, né? Da gente criticar o senso comum, de dizer o jeito, o óbvio, como que as pessoas olham as coisas e vivem suas vidas, não é o mais sábio. Não é que está certo ou errado, mas não é o mais sábio, nem o mais inteligente, o mais eficiente, enfim. Então, a nossa sociedade contemporânea tem sido arduamente analisada, esmiuçada e criticada por gente muito mais habilidosa que eu e você. Byung-Chul Han é um deles, eu falo dele toda hora. O Bauman, de quem o Karnal é tão afeito. Todos esses caras vão olhar para isso que todos nós percebemos, para essa hiperaceleração frenética que a gente vive. Como a gente tornou tudo muito comercial, muito raso, muito paliativo, muito efêmero, para como é que isso, em contraste com o que significa ser humano, nos adoece. Porque o ser humano, o humano vem de humus, do contato com a terra, nossa espécie é necessariamente uma espécie coletiva, a gente aprende por imitação, a gente aprende por convívio social, por contraste. E a gente depende desse acolhimento. Nós, como mamíferos, a gente precisa se sentir pertencente a um grupo, se sentir reconhecido, se sentir valorizado, para que a gente tenha algum senso de estima. Autoestima é gostar de si. Num mundo que exige que a gente se conforme, ou seja, tome a forma tão plástica e tão superficial e tão metamorfa desse mundo banal, fica difícil a gente não se sentir deslocado e perdido, porque a gente tem que mirar num super sucesso egoísta e individualista, no qual o meu próximo, na verdade, é meu objeto ou meu adversário, porque eu tenho que me dizer ocupado o tempo todo e preencher minha agenda o tempo todo de 1000 coisas e eu não tenho tempo para viver com qualidade com quem eu amo, porque eu tenho medo de relações profundas, porque afinal de contas, se relacionar é se expor, e se expor é se vulnerabilizar e se machucar, e eu não quero fazer isso comigo. E aí o que isso gera é uma tremenda de uma solidão. Solidão é esse esvaziamento, essa sensação de estar perdido, de não ter ninguém por si, de não caber em lugar nenhum, de não participar de nada. E às vezes as pessoas mais solitárias são aquelas que estão cercadas de pessoas o dia inteiro. São aquelas pessoas que estão demonstrando, claro, sinais de depressão, angústia, cansaço social, mas não como causa. A bateria social dessa pessoa não é baixa porque ela é assim e acabou. A pessoa não é grosseira com quem ela ama só porque ela gosta. Ela não é deprimida só porque ela é fraca ou porque tem problema espiritual, como eu falo nesse vídeo aqui. Ela está esgotada porque ela não tem meios, não tem campos de se conectar, de se contactar da profundidade em que ela está vivendo, né? Da profundeza escura de onde ela está vivendo com o mundo externo. Essa solidão é a ausência de si. A principal causa da solidão parece uma frase só poética e de psicologia barata, mas dizer que solidão é sinal e correspondente à ausência da companhia de si é bastante verdadeiro. Eu sei que ficou parecendo, eu falei que ia parecer psicologia barata, ficou na verdade parecendo filosofia complexa, né, Matheus? Solidão é equiparado,
correspondente à ausência da companhia de si. Ou seja, do quanto você não se conhece, do quanto você não se apropria daquilo que é importante para você. E, de novo, isso vai soar como psicologia barata, como autoajuda mequetrefe, como cultismo, se eu não te explicar o que significa conhecer a si mesmo e ter a si mesmo como companhia. Porque senão vai ficar parecendo que qualquer coisa egocentrada de olhar no espelho e dizer quais são seus sonhos é autoconhecimento. E não é. Autoconhecimento é perceber como é que você funciona, perceber de onde emanam os seus desejos, quais são as motivações dos seus desejos, perceber o funcionamento das suas motivações, da sua sombra, do seu entendimento do mundo. Autoconhecimento é saber como é que você funciona quando você está em determinadas situações conhecidas e confortáveis, desconhecidas e desconfortáveis, quando você é exposto ao risco. Autoconhecimento e companhia de si é saber lidar, por exemplo, com o silêncio da sua mente. Então, por exemplo, um dos canais para driblar e superar a solidão é a prática da quietude e da solitude. É você saber lidar consigo para que quando você esteja com o outro, e esse é o tema do próximo vídeo, você esteja inteiro, não desejando sair dali, não desejando outra coisa, e não desejando que o outro seja aquilo que você espera. Porque uma das causas fundamentais dessa solidão causada pelo desconhecimento de si é essa necessidade da aprovação de um outro que você sequer conhece. Tá vendo? De novo você tá tornando o outro um objeto. Lembra que eu falo toda hora nos vídeos? Você tá chegando aqui pela primeira vez, vai assistindo o canal, você vai ver? Que um dos problemas dessa nossa era consumista é que o outro não é um sujeito, não é uma pessoa que eu busco acessar, alcançar, me relacionar. Ele é objeto, ou seja, é alguém que eu desejo para ter na minha companhia, para usufruir sexualmente ou fraternalmente, etc. Ou ele é adversário, ele é um problema que eu tenho que vencer. E quando eu, em minha solidão, espero que o outro me aprove, eu tô vendo de novo o outro como coisa. Olha que perigo. Quando eu vivo só pela aprovação do outro, eu não tô vivendo pela inteireza de quem ele é, da pessoa dele. Eu tô vivendo para que ele seja um aprovador de mim. Ele é só uma coisa que me aprova. Ele é só alguém que me dá um joinha para eu me sentir confortável, para eu me sentir feliz, para eu me sentir seguro de ir em frente com quaisquer atitudes que eu venha tomando. Olha que coisa traiçoeira. Que até o viver pela superficial necessidade da aprovação do outro é uma reificação desse outro. O que é reificar? É tornar o outro em coisa, é tornar o outro em objeto. E aí é claro que eu vou me sentir solitário. Não importa quantas pessoas eu esteja em volta, não importa quanto eu faça para agradá-las e para aprová-las, e para ser aprovado por elas, se eu seja o dono da festa, sabe, o grande Gatsby ali, e seja super popular, a minha solidão não vai diminuir porque essas pessoas não são pessoas para mim, eu as vejo como coisas. Elas são aprovadores de mim. Eu não preciso que elas sejam. Eu preciso que elas me aprovem, eu preciso que elas gostem de mim. Eu as quero como máquinas, não como pessoas. Eu as quero egoisticamente para meu uso, não para que elas sejam, para que elas existam. Isso é péssimo. Porque você desabona da pessoa a magnífica oportunidade dela se mostrar para você, de você ter contato com ela. A gente se sente solitário porque a gente tem medo de se expor e de se relacionar. E relação de verdade, humana, concreta, tem riscos, tem discordâncias. Então tem um lado da gente não coisificar o outro, não coisificar a si, não pensar em você também como uma criatura do desempenho que precisa entregar resultados. E tem a ver com esse trabalho de observar por que é que você foge. Porque daí da sua ideia, se você está sentindo solidão, tem dois extremos. Ou você é muito especial e o mundo não te entende, ou você é um grande bosta e o mundo não te merece. Né? Então, assim, nos dois casos o mundo não te merece, porque ou você é terrível no seu modo de ver, ou você é maravilhoso. E o mundo não dá conta de um ser tão ruim quanto você, ou o mundo não dá conta de uma pessoa magnífica como você. E os dois casos estão absolutamente errados. E levam a essa solidão, a esse isolamento. Quando eu me diferencio do mundo, quando eu me diferencio do outro, então aí eu me isolo. É claro que a gente vive dizendo que no mundo doente você não tem que se conformar, você não pode tomar a forma desse mundo doente, você tem que ser rebelde contra esse modo automático de viver. Mas quando os mestres tipo Krishnamurti falam isso, eles não estão dizendo para você se apartar do mundo e viver numa ilha, dizendo que você é melhor que o mundo, porque aí você caiu no auto-engano 2 vezes pior.
O que eles estão dizendo com você não se conformar com o mundo é, uma vez que todo mundo vive pela competição e pela comparação, sem possibilidade de amar, ame. Uma das formas mais concretas de vencer a solidão está posta como lição para nós na oração de São Francisco. Fazer com que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e tal. Quer dizer, quando eu me exponho ao outro, quando eu sirvo ao outro, quando eu me abro para o mundo, quando eu realmente ouço o que o outro tem a dizer ou a pensar de mim, não interessa que ele esteja te vendo como um aprovador coisa. Você não precisa ver o outro como um aprovador coisa, como um objeto de desejo, como um pedaço de carne, como um troféu. Ah, eu sou amigo daquela pessoa porque eu não quero nada sexualmente com ela, mas ele é tão bonito, ele é tão inteligente, eu me sinto tão bem. É claro que conviver com gente melhor que você te torna melhor. Legal isso. Esse pensamento utilitarista das habilidades do outro. Isso tem até certa verdade. O problema é, você começa gananciosamente a, de novo, objetificar o outro. Você não ama estar com o outro pelo outro. Você ama estar com o outro pelo que ele te oferece. E isso é mesquinho, é pobre. E nos leva de novo à solidão, porque no fim do dia, ninguém vai te entender, porque você, afinal de contas, é tão especial, tão incrível, tão maravilhoso e motivado, ou tão mesquinho, ou tão... Volta para aqui agora, presta atenção em quem você está sendo nesse exato momento. Se exponha ao mundo e entenda que as relações também precisam de concretude e de realidade, de olho no olho. De verdade, esses nossos encontros aqui na internet me fazem também muito bem. Mas você precisa sair da sua caverninha. Sai um pouquinho do seu quarto, do seu celular, do seu computador e vai ver a vida real, respirar puro. Satish Kumar vive falando que a trindade fundamental para curar a nossa humanidade seria solo, alma e sociedade. A gente prestar atenção no solo, ou seja, na natureza, em cuidar da terra, em cuidar da vida orgânica. E isso nos restitui o lugar, nosso lugar no cosmos. De verdade, ter contato com a natureza é terapêutico, é importante. Alma é cuidar da interioridade, entender através de terapia, meditação, yoga, qualquer sistema verdadeiro de autoinvestigação, autoencontro, autoconhecimento, como é que você é. E sociedade é abrir-se para o outro, prestar atenção nas suas responsabilidades com o mundo. Não ser um chato de galochas doutrinando as pessoas, mas participar de maneira ativa, consistente, consciente do mundo em que você está. São caminhos muito bons para você sair desse estado de solidão. Claro que se isso está te incomodando a um nível incapacitante, procure ajuda médica, procure atendimento psiquiátrico, terapêutico. Se você quiser, marca um horário para fazer terapia comigo. Se você quiser, marca para eu poder te ensinar as práticas meditativas para fazer esse trabalho de cultivo de equilíbrio emocional. Mas, do contrário, se isso não é algo que está cronicamente te incomodando, sei lá, mais de 6 meses, 1 ano, começa com esse ato de prestar atenção no outro, no mundo e na vida e participar ativamente da sociedade em que você está. Até mais.